Glória a Deus, aleluia. Nada é impossível para você, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler essa história mais uma vez. Você já cantou um trechinho dela. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão assistindo o culto pela internet, né? Tem uma outra igreja enorme participando com a gente, inclusive meus pais, que já me avisaram que estão lá assistindo o culto. Um beijo para o seu neto, a dona Zumira. João, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Espírito Santo, obrigada pela tua presença nesse lugar que é tão forte, que é tão real. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja, pela minha igreja, que é a cobertura sobre a minha vida, sobre o meu ministério há 30 anos. E cantarava xeriandarabás. Obrigada pelo teu ID. Obrigada por esse povo que tem sustentado as minhas mãos, que tem intercedido pela minha casa. Como é bom estar aqui servindo no templo, servindo na tua casa, Deus. Eu te louvo por essa oportunidade, pela vida de cada um que entrou aqui hoje. Eu não sei quais são suas necessidades, suas demandas, mas o meu desejo, Pai, é que hoje eu possa ser uma gota de consolo na vida deles também, assim como eles têm sido na minha, assim como essa igreja tem sido bênção para mim, que eu seja uma bênção para a minha igreja, Pai. Oh Deus, fala aos corações, porque a tua palavra é poderosa e ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. E a tua palavra, só a tua palavra tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra e pela tua presença hoje aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ao final desse culto, eu vou estar autografando esse livro que eu acabei de lançar pela editora Central Gospel, Gotas de Consolo. É o 3º livro que eu escrevo e, na verdade, ele é um apanhado de muitas cartas que eu escrevi para Deus e muitas palavras que o Espírito Santo ministrou ao meu coração em um momento bem difícil da minha vida. E essas cartas foram coletadas e nós transformamos em um devocional. A editora Central Gospel me ajudou. E nós também gravamos em cada capítulo uma oração. Eu me tranquei no meu quarto e, de acordo com cada palavra ministrada, tem uma oração aqui no QR Code
que você aponta a câmera do seu celular. E você vai orar comigo mais ou menos 3 minutinhos, 4 minutinhos. Pelo menos 30 vezes você vai ter que orar comigo. E é muito especial, porque a presença de Deus me tomou ali, no meu quarto, enquanto eu estava orando e pensando em quantas pessoas poderiam ter acesso a esse material e se sentirem aliviadas pelo menos naquele dia. E é isso que eu chamo de gota de consolo, é quando você precisa aguentar só mais um dia. E o Espírito Santo vem e te dá essa capacidade. Eu quero ser bênção para você. E aqui tem um espaço para você escrever a sua própria oração. Quem sabe, daqui a algum tempo não é você que vai estar lançando aqui o seu livro. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. E ao final, eu acho que o pessoal da editora preparou algum lugar, não sei se é aqui, se é lá atrás, e eu vou estar atendendo vocês aqui até a hora que eu aguentar. Se a pastora Elisete aguentou, eu aguento. É aqui mesmo no altar? Então é aqui, gente. Está anunciado. Essa passagem que nós lemos aqui em João capítulo 5 é um dos momentos mais emblemáticos do ministério de Jesus, mais marcantes, vamos dizer assim. Um milagre que definitivamente marcou as nossas vidas, marcou a nossa história. Todo milagre que Jesus realiza tem uma peculiaridade, tem algo que chama a nossa atenção. Um milagre nunca é igual ao outro, sempre tem uma diferença, uma coisa a mais que Jesus faz, que Jesus apronta. E tem algumas lições que eu aprendi aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Com certeza não é nada diferente daquilo que você já tem ouvido, até porque tudo que eu aprendi nessa igreja, nessa casa que é aos pés do Gamaliel, pastor Odilton, pastor Silas, pastor Elisete, mas eu aprendi também que a repetição é didática. Então, se você me ouvir repetindo alguma frase dos meus pastores, receba porque é de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui é o trajeto de Jesus. Que coisa interessante. Diz que ele estava indo para uma festa. Jesus estava indo para uma? Jesus gosta de festa, gente. Aquele tempo em que crente tinha que ficar carrancudo, de cara feia, com cara de triste e derrotado. Esse tempo nunca existiu, mas houve até um tempo em que se pensava que para ser crente espiritual você não podia abrir um sorrisão. E hoje nós estamos aqui, dando gargalhada dentro da casa de Deus. Pastor Cláudio Duarte vai vir aqui pregar no aniversário do pastor Silas, e vocês vão ver o que é dar gargalhada de verdade mesmo, até não aguentar mais. E a gente entende que o nosso Deus é um Deus que se alegra com a nossa alegria. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos ficar tristes? Não. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo tem um propósito. E existem momentos da nossa vida que a gente tem que chorar. Tem luto que você tem que elaborar. Tem lágrima que você tem que derramar. Aliás, a lágrima é um recurso de Deus para aliviar a nossa alma no momento de angústia, de aflição. Só os seres humanos choram, você sabia disso? Você já ouviu falar em lágrimas de crocodilo? Ele não está chorando de tristeza. Ele está só magoando a glândula lacrimal enquanto ele engole a presa. Ele não está chorando. Mas o ser humano chora. E aquilo ali é para a alma dele aquilo que a morfina é para o corpo. Chorar traz alívio, chorar traz cura, chorar faz bem. Você sabia que tem uma doença que mata, que são pessoas que não conseguem verter lágrimas? Não conseguem? Elas não têm a glândula lacrimal funcionando e elas precisam colocar lágrimas artificiais, e isso é ruim porque resseca o olho. A lágrima é algo que Deus nos deu. Então, se é tempo de chorar, chore mesmo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode passar por momentos de dor, com toda a intensidade que eles precisam ser vividos. Quem conhece a minha história sabe que eu sou do tipo que chora. Aliás, até hoje tem dia que eu não dou conta de cantar. Eu subo no altar, deixo vocês cantando e eu fico só chorando. Às vezes eu choro de emoção. Às vezes eu choro porque está doendo. Às vezes eu choro porque eu estou tão agradecida a Deus, tão grata a Deus pela presença dEle, que é muito forte naquele lugar. Existem vários motivos que me fazem chorar. Mas, queridos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é a festejar nos momentos de festa.
e festejar sem culpa. Sabe? E quando eu festejo, eu faço isso na presença de Deus também. Porque às vezes a gente pensa que só pode chorar aos pés de Jesus. Deus está chamando você para fazer festa na presença dele. Hoje é um culto da vitória. E eu não sei se você já recebeu a sua vitória, mas eu vim aqui para declarar: pode festejar antes dela chegar. Porque se tem uma coisa que é muito real na nossa vida, é a promessa de Deus. E se ele prometeu, a realidade e a promessa são a mesmíssima coisa. Não tem nenhuma diferença entre aquilo que Deus prometeu e a sua realidade. Alguém aqui tem promessa de Deus? Então já aconteceu, em nome de Jesus. Pode festejar, pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o nome dEle. Não se importe se alguém te criticar. Davi também foi criticado quando ele estava trazendo a arca para Jerusalém pela própria esposa. A mulher dele olhou para ele e falou: você está ridículo, se descobrindo dessa forma na frente dos filhos das servas. E Davi estava celebrando, porque a arca, que simbolizava a presença de Deus, estava voltando para casa, voltando para Jerusalém. A Bíblia diz que por causa daquela crítica, Mical ficou estéril para o resto da vida. O pastor Luiz Hermínio uma vez falou aqui: não aceite críticas construtivas de quem não está construindo nada. Tem gente que não constrói nada, só sabe criticar. Quando você tiver vontade de festejar, festeje mesmo. Adore a Deus de forma extravagante. Entregue a Deus a sua melhor oferta. Não seja paralisado pelos críticos. Não deixe que o diabo roube a tua festa. Eu lembro que assim que eu comecei a cantar de novo, depois de um período de luto difícil da minha vida, eu fui para um evento, aqui a minha banda que estava comigo. E foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu cantei uma canção de júbilo. E eu falei: eu vou cantar essa canção, mas para quem achava que não ia nem voltar a cantar mais, cantar uma canção de júbilo era um grande milagre. E eu coloquei lá, falei: vamos cantar Vontade de Adorar. Eu nem sabia mais como me comportar naquela situação, porque a alegria era uma coisa tão distante para mim naquele tempo, que cantar uma canção de júbilo para mim parecia algo que nunca mais ia acontecer. Irmãos, e quando eu subi aqui diante do Senhor, estou dizendo, quando eu subi no púlpito e comecei a cantar: há uma vontade em mim de adorar, pulando, louvando ao Senhor, o Espírito Santo me tomou com uma alegria tão grande, sobrenatural. O demônio pegou um homem no meio do povo. Aquele homem escalou o palco, era um palco alto. Lembra, Serginho, de prefeitura? Ele parecia assim uma lagartixa subindo o palco. Eu já tenho pavor de lagartixa. O homem subiu o palco e ele queria me derrubar lá de cima. Porque a expectativa do inferno é que você nunca mais volte a festejar. Mas eu vim aqui para dizer que você foi chamado para frustrar todas as expectativas do inferno. E você vai sim festejar outra vez. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. E João continua dizendo que ali, junto da porta das ovelhas, tem um tanque chamado em hebraico tanque de Betesda, que significa o tanque da misericórdia. Só que ali tinha tudo menos misericórdia, só tinha miséria naquele lugar. Era gente doente para tudo que é lado. E olha que interessante o termo que essa tradução usa. Nestes pavilhões ali, que eram 5, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Você já foi no cemitério? O que está escrito lá nas lápides? Jazigo perpétuo. Aqui jaz fulano de tal. O que é jazer? É você ficar parado, imóvel, deitado, sem que ninguém te mexa, parecendo mesmo morto, sem se mexer, inerte. Queridos, tem situações que nos deixam como se estivéssemos num jazigo perpétuo. Tem situações que nos paralisam na nossa vida, de tal maneira que nós achamos que nunca mais vamos conseguir nos mover de novo em outra direção. Que nunca mais vamos conseguir sorrir de novo, cantar de novo, comer de novo. Que nunca mais vamos conseguir amar, olhar a vida com o mesmo olhar, olhar as cores com o mesmo calor, da maneira vibrante como elas eram antes. Existem situações na nossa vida que nos fazem parecer que estamos num jazigo.
E muitas pessoas estão assim, jazendo em suas enfermidades, em suas dores, em suas lutas, e não conseguem se mover. Mas eu louvo a Deus, porque tem um povo aqui, na ADVEC da Penha, que saiu da sua casa e conseguiu se mover até aqui. E isso me mostra que você não está nesse jazigo perpétuo, que você está se movendo em uma direção, e você está vindo na direção certa. Deixa eu falar uma coisa para você que chegou até aqui: não se acostume com essa posição de derrota, não se acostume com essa posição de luta, de dor, porque esse não é o seu jazigo perpétuo, esse é só um lugar de passagem. Você está atravessando, mas isso vai passar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você concorda comigo? E eles estavam esperando o movimento das águas. Está ali, ó, no verso 3. Eles estavam esperando o movimento. Repita comigo: um movimento. Há quem diga que isso aqui era uma lenda. Uma lenda que se contava na época. Eu não acredito. Eu acho que se o evangelista contou que isso acontecia, acontecia. Agora, por que Jesus permitiu que por um tempo as águas do tanque se movessem e ali fosse um lugar de cura? Não sei. Na eternidade, você que vai para o céu, quem vai para o céu aqui? Pergunte para Jesus, pergunte para Deus. Só que tinha um problema aqui. Só era curado o primeiro que entrasse. O primeiro que entrasse durante o movimento era curado. Só que Jesus chega e quebra esse padrão. Jesus pega alguém improvável, alguém que não tinha a menor chance de chegar até lá, porque ele era paralítico e não tinha ninguém que se dispusesse a levá-lo até lá. Antes, alguém ia primeiro, chegava correndo e era curado na frente dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para que nós possamos refletir. Num mundo tão competitivo como esse, no qual nós vivemos, é importante nós sabermos de uma coisa: que nem sempre são os primeiros que vencem. Às vezes a gente fica lutando pelos primeiros lugares, né? E é normal, porque um mundo de comparação, onde a vida de todo mundo está tão exposta, e você olha para a vida do outro, olha para a sua vida e pensa: eu posso melhorar um pouquinho. Você estabelece padrões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Davi foi o último a ser escolhido e foi ele que foi o rei. Ele não foi nem lembrado. Às vezes não é o primeiro que Deus escolheu. Às vezes o que Deus escolheu é justamente o que ninguém viu, mas Deus escolheu. Sabe, Deus te viu aí no meio dessa multidão. Eu posso não saber seu nome, eu posso não te conhecer, você pode nunca ter subido aqui no púlpito para dar nem um glória a Deus, nem para dar uma palavra de oferta, mas Deus te escolheu, Ele te viu, Ele te ama com um amor que é único. Não existe um amor maior do que o de Deus, não existe ninguém que te ame mais do que Deus. Uma vez eu li no livro Sem Rivais, da Lisa Bevere, ela falando uma coisa muito importante sobre o olhar de Deus e o amor dele sobre nós. Ela fala assim: quando uma mãe tem 10 filhos, ela não divide o amor dela por 10. Ela multiplica. A irmã Maria que o diga, que teve 11. A mãe do pastor Dilton também. Então, quando Deus olha para esses 8 bilhões de seres vivos na face da terra, o amor dele não se divide entre 8 bilhões, se multiplica. Então, Deus tem um amor para você que é único. Será que você pode ministrar isso sobre a vida de alguém do seu lado? Diga assim: Deus tem um amor para você que é único. Não precisa ficar preocupado com o seu lugar na fila, porque Jesus já te viu com o amor dele, e ele sabe a hora certa de te chamar, de te curar e de operar o milagre que você precisa. Em nome de Jesus, você não precisa correr atrás de movimento. Não precisa. Uma vez eu vi eu também lidero lá as Mulheres Vitoriosas na ADVEC Santo André. Aliás, um beijo para a minha igreja, a ADVEC Santo André, onde meu marido é pastor, pastor Odilon, mais lindo da família Santos, o mais lindo de todos. E uma vez eu vi uma conversa no grupo dizendo: porque a nossa igreja não tem movimento, né? A nossa igreja não tem assim, a dança, o povo não cai. Eu falei: minhas amadas, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu quero cair no poder,
eu vou para o meu quarto, fecho a porta do meu quarto, oro, falo com meu Deus em secreto, e quando eu vejo, eu estou lá deitada. Eu fico meia hora, 1 hora, caída lá no poder, adorando a Deus. Eu não preciso cair lá no altar. Agora, se Deus me derrubar no altar, eu estou disposta a cair onde Ele me derrubar. O que eu não vou é achar que para Deus vir, para haver poder, para haver o mover, eu tenho que cair, ou eu tenho que rodar, ou eu tenho que dançar a dança do ninja. Não, isso não. Que aí você está limitando Deus a agir somente de uma forma. Eu não julgo ninguém que adora a Deus dessa forma extravagante, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mais importante do que o movimento do lado de fora é o movimento do lado de dentro. Porque o que provoca um verdadeiro avivamento, queridos, não é um movimento, é um arrependimento. É um coração quebrantado e contrito. É esse que o Senhor não vai desprezar. Então você quer viver um avivamento na sua casa, na sua família, na sua vida? Comece se arrependendo você, olhando para dentro de você. Comece fazendo uma introspectiva. Comece dizendo para Deus: Senhor, está aqui o meu coração. Pode mexer nas gavetas sujas. Pode revirar tudo. Pode fazer uma faxina. E quando Deus começar a limpar você de dentro para fora, pode ter certeza que essa limpeza, ela vai contagiar todos. Você quer um movimento? Comece esse movimento na presença de Deus. Jesus certa vez disse para uma mulher aflita e perdida na vida: mulher, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O problema é que eles estavam querendo o movimento das águas, mas a fonte, como eu cantei aqui, estava diante deles ali. A fonte é Jesus. E essa fonte está aqui hoje para saciar a tua sede. Para todo sempre. Alguém quer beber dessa água? Alguém quer beber dessa água? Oh, diga para ele: Senhor, dá-me dessa água que eu quero beber. Eu quero a tua palavra. Eu quero ser avivado por esse movimento causado pela tua palavra. Porque só a tua palavra tem o poder de libertar o pecador. Os discursos que existem por aí, eles podem fazer todo sentido, mas só o que transforma é a palavra de Deus. Fala para ele: dá-me dessa água, Senhor. E o verso 5, João continua dizendo: ali tinha um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim, perguntou: você quer ser curado? Parece tão óbvio, né, meus amados? Se a pessoa está doente, no meio de um lugar onde está todo mundo ali para morrer, apodrecendo, o que a pessoa quer diante de um tanque cujas águas se movem periodicamente? O que a pessoa quer ali? Parece tão óbvio. Mas acredite, não é. Existem pessoas que estão exatamente assim. À beira do tanque, a fonte está ali, a fonte que cura é Jesus. Às vezes dentro da casa de Deus, pessoas construíram os seus jazigos, se acostumaram com essa condição e elas se recusam a ser curadas. Sabia que existe isso até dentro da igreja? Eu não sei aqui, mas na Devec Santo André existe. Gente que não quer a cura, porque se acostumou com o lugar da doença. Se acostumou com a sua condição de pobre, coitado e miserável. Se acostumou a ser aquele coitadinho, aquele que todo mundo ajuda, aquele para quem todo mundo dá esmola. Gente que idolatra suas dores. E o Salmo 115 diz que os ídolos deles, olha só, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Sabia que tem gente confiando mais na sua dor do que no Deus que cura, que sara? Porque a sua dor lhe traz benefício. E a fonte está aqui. E a cura está aqui. E a palavra está aqui. Mas a pessoa recusa. A pessoa se boicota. A pessoa vira as costas. Tapa os ouvidos. Ela simplesmente se recusa a ser curada. Ela diz: semana que vem, mês que vem, quando eu ficar velhinho, talvez eu queira.
um compromisso com Jesus. Talvez eu queira essa transformação na minha vida, mas agora deixa eu ficar aqui curtindo a minha dor. E essas pessoas, elas se tornam parecidas com as dores que elas cultivam. Você olha para ela e tem assim na testa dela escrita o nome da dor. Eu já contei aqui, mas eu vou repetir. Logo que Deus levou o meu filho, eu fui comprar um item em uma loja, a Elaine, que a minha prima estava comigo, que trabalha comigo há quase 30 anos. E a mulher olhou para minha cara com uma cara de espanto. E ela falou para mim: você é quem eu estou pensando? Eu falei: meu Deus, quem será que ela está pensando? Tomara que não seja a Anitta. Aí ela disse: você é a mãe que perdeu o filho? Aí eu respirei fundo, eu falei: você é crente? Você é evangélica? Ela: não, eu sou católica, mas eu rezei tanto por você. Eu falei: ô minha querida, me dá um abraço. Muito obrigada pelas suas orações. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sou a mãe que perdeu o filho. Eu sou a mãe que sabe onde o filho está. A gente só perde quando a gente não tem certeza, mas eu tenho. Meu filho está com Jesus. Aí ela chorou, me abraçou. E eu saí daquele lugar e fiz um trato com Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero ser conhecida pela dor que eu vivi. Eu quero ser conhecida pela dor que eu venci. Me ajuda a subir de nível. Me ajuda a entrar no nível lá que o apóstolo Paulo falou: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós também possamos consolar os outros que passam por alguma tribulação, através da mesma consolação com a qual temos sido consolados. Eu creio. E é isso que eu estou vivendo hoje. Não se conforme em carregar o nome da sua dor. Não idolatre a sua dor. Sabe qual é o nível que Deus quer que você esteja? É o nível de Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar que se dê uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a sua glória. Prepare-se para o próximo nível. Jesus venceu para que nós também pudéssemos vencer. Jesus aguentou firme para que nós pudéssemos aguentar. Não seja abatido pela dor que te limita hoje. Não seja conhecido pela dor que você viveu.